Senhores deputados, boa tarde a todos. Peço algum silêncio na sala, já teremos o som que vem de fora do Palácio, que irá acompanhar certamente a nossa reunião e, portanto, tentarmos manter o máximo de silêncio possível para cumprirmos esta audição. Esta audição foi feita a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Chega, dar as boas-vindas à Associação Nacional de Municípios Portugueses, que se encontra representada pelo Sr. Rui Santos, Vice-Presidente, Álvaro Araújo, Vice-Presidente, João Fortes, Vogal, Rui Solheiro, Secretário-Geral, e Joana Ferreira, técnica da ANMP. A grelha de tempos foi distribuída pelos senhores e senhores deputados, é do conhecimento de todos e, portanto, iremos cumprir com 5 minutos do grupo parlamentar requerente. A entidade terá até 5 minutos para fazer a primeira intervenção. Iniciamos então a primeira ronda, que terá 4 minutos distribuídos pelos grupos parlamentares presentes, e a totalidade dos minutos será o tempo atribuído à entidade, num máximo de 20 minutos de resposta. Senhores deputados, creio que estamos em condições então de dar início a esta audição e, assim sendo, dou a palavra, creio que é ao Sr. Deputado José Barreira Soares, para fazer a apresentação do requerimento. Senhores deputados, não sei se me estão a ouvir. Tem a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, creio que é o Sr. Deputado José Barreira Soares, para fazer a apresentação do requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado. Ora, muito obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me só aqui preparar que isto com estes petardos e com esta manifestação lá fora não está fácil. Ora, antes de mais, cumprimentar os senhores deputados e os membros da Associação Nacional de Municípios, que sejam muito bem-vindos, e dizer que o PRR já saiu da nossa comissão, mas o pedido de audição foi feito antes da saída, e tendo em conta a importância dos municípios, da execução do PRR, achamos que é de todo importante ouvirmos a Associação Nacional de Municípios, para que possamos entender o ponto de situação sobre a execução dos mesmos junto aos municípios. Sabemos que há presidentes muito descontentes, ainda ontem ouvimos o Presidente da Câmara de Lisboa referir que o PRR está a falhar aos autarcas, por isso temos um conjunto de questões para saber de que forma podemos intervir, porque ainda vamos a tempo e é agora que será o momento. Outro assunto que também nos é bastante caro são as metas ambientais e o seu cumprimento, especialmente sobre o aumento da taxa de gestão de resíduos e sobre os sistemas de recolha seletiva de biorresíduo. E, por último, e não menos importante, prende-se com a análise à eficácia da divulgação das consultas públicas. A ANMP reconhece certamente a importância de garantir que as consultas públicas sejam amplamente divulgadas e acessíveis a todos os cidadãos, pois a participação pública é vital para a legitimidade das decisões tomadas pelos municípios. Ora, a utilização de ferramentas digitais e tecnologias modernas para facilitar a divulgação e a participação nas consultas públicas é cada vez mais crucial, mas infelizmente é uma realidade pouco acessível em grande parte do território. Desta forma, gostaríamos de ouvir o que nos têm para dizer sobre estes assuntos, para que possamos estar cada vez mais próximo das pessoas, possamos desburocratizar ao máximo, para que os assuntos nas autarquias possam fluir da forma mais rápida, natural e simples, sem entropia, que é o que todos pretendemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei agora a palavra à Associação Nacional de Municípios, até 5 minutos, fazendo apenas um parênteses que sou, enquanto Presidente, obrigado a fazer. O PRR continua nesta comissão. Foi criada, no entanto, uma comissão eventual de acompanhamento da execução. No entanto, a competência originária mantém-se, e creio que era isso que o Sr. Deputado José Barreira Soares queria referir. A competência originária está aqui e depois teremos a comissão de acompanhamento
que terá outras competências. De qualquer forma, desejar as boas-vindas uma vez mais à Associação Nacional de Municípios e dar 5 minutos de intervenção, até 5 minutos. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Na pessoa do Sr. Presidente da Comissão, cumprimento as senhoras e os seus deputados, cumprimento também os meus colegas da Associação Nacional de Municípios e vamos então tentar, sobretudo no âmbito das perguntas e respostas, tentar esclarecer alguns dos pontos de vista que julguem ser necessários. O PRR, e vou tentar ser sintético, 5 minutos é muito pouco tempo. O PRR dos 22 mil milhões de euros, a distritos aos municípios, apenas 24% foram executados e pagos aos beneficiários, isto é, 5,2 mil milhões de euros, o que é manifestamente reduzido se considerarmos que o prazo para a execução destes instrumentos é 2026. Algumas componentes relevantes para os municípios encontram-se mesmo abaixo daquela média. Estou a falar na área da saúde, 16%, na área da habitação, 19%, no âmbito das respostas sociais, 20%, qualificações e competências, 23%. Isto socorrendo-nos do relatório do PRR 18/9. A Associação Nacional de Municípios está, obviamente, preocupada com os baixos níveis de execução e, além do diálogo permanente que desenvolve com o Governo no sentido de combater problemas concretos, entende que devem também ser acauteladas medidas transversais de agilização fundamentais para viabilizar a execução atempada dos investimentos previstos. Poderemos depois verificar em concreto cada uma das áreas, sobretudo a área da habitação, da educação e também da saúde. E depois outras áreas mais transversais. Relativamente às questões ambientais, desde 2018, com a Diretiva Quadro de Resíduos, transporta para Portugal, no Regime Geral de Gestão e Resíduos e do Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos, que nos deparamos com metas muito ambiciosas no setor. Ninguém ignora o atraso do país na implantação das medidas para cumprimento das metas previstas até 2035, tendo a Associação Nacional de Municípios alertado para a necessidade de Portugal negociar com as instâncias europeias metas mais progressivas e passíveis de serem atingidas. Na verdade, o PRCU foi revisto em alta em 2023, mas julgo que as metas de reciclagem, que se situam até 2025 em 55%, até 2030 em 60% e até 2035 em 65%, do total dos resíduos sólidos urbanos, parecem-nos metas muito ambiciosas, diremos mesmo quase impossíveis de atingir, salvo um grande investimento por parte do Estado Central. Sobre a TGR tem tido aumentos sucessivos. Nos últimos 3 anos teve um aumento de 218%, o que é um valor absolutamente extraordinário e que nós não podemos suportar. Isto está de ir à tarifa, há de ir aos municípios e, portanto, agravará com certeza a fatura e aquilo que se perspectiva para o futuro. Ainda ontem à noite, tivemos nota disso, aquilo que se perspectiva para o próximo ano são aumentos também desta natureza e, portanto, é um processo que nos preocupa. Relativamente à eficácia da divulgação das consultas públicas e meios utilizados, a Associação Nacional de Municípios utiliza todos os meios que estão ao seu alcance, em termos legais, para incentivar a participação e para divulgar aquilo que é necessário em termos de consultas públicas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sendo assim, darei início à primeira ronda. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Jorge Botelho, tem a palavra, Sr. Deputado. Até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a Associação Nacional de Municípios Portugueses, nas pessoas dos seus vice-presidentes, do seu secretário
Secretário-Geral, professor Olheiro, que eu cumprimento, e de todas as pessoas que os acompanham. Nos 4 minutos que nos é dado, e atendendo ao requerimento que foi feito, o Sr. Ministro, eu diria que o Sr. Ministro da Coesão Territorial esteve cá no passado dia 25 de julho e, entre as várias coisas que disse, afirmou que, sobre a matéria do PRR e da execução de fundos regionais, o PT 2030, neste caso concreto, afirmou muito perentoriamente que era preciso avançar com um processo de simplificação para que nenhum valor pudesse ser desperdiçado. A minha pergunta, no âmbito deste requerimento, uma vez que estamos a falar de execução de PRE por parte das autarquias locais, eu gostava de saber, porque as autarquias locais e a ANP é parceiro privilegiado do Governo nesta matéria, que medidas de simplificação e de aceleração processual já chegaram aos municípios para que o desidrato que o Sr. Ministro anunciou, possa ser concretizado em termos de execução por parte dos municípios portugueses. Porque aquilo que hoje saiu parece mais proposta, hoje que saiu vindo na comunicação social de medidas de simplificação, que são pedidos que a ANP está a fazer para poderem dizer ao Governo, dotem lá aqui um conjunto de medidas, porque nós queremos acelerar os processos. E é importante que se diga que os municípios portugueses são parte importante da execução de fundos regionais, nomeadamente no processo da descentralização administrativa. E como nós não queremos ser só anúncios, nós queremos que se anuncie, que se concretize. E nos casos dos municípios, concretiza-se e depois diz que se fez, o que é uma coisa muito relevante e cada vez tem mais este papel. Por isso, aquilo que eu gostava de perguntar aos municípios, setorialmente, uma vez que foi avançado, na área da habitação é o seguinte: nós sabemos que muitos dos vossos sócios, municípios, ficaram autenticamente pendurados na questão do PRR com propostas concretas de execução de habitação no âmbito do PRR. Umas já estão em execução, outras não estão em execução. A pergunta concreta é, na área da habitação, o que é que o Governo já vos disse para podermos avançar com as câmaras que ainda não têm contratos de financiamento feitos e que lhes dê uma resposta qualquer, se é com participado via PRR, se é com participado nos termos da legislação já existente do primeiro direito, se é outra fonte de financiamento, se é no âmbito do BEI, respostas. Gostávamos de saber se o Governo já vos deu alguma pista, como é que vai resolver o problema de mais de 20 mil habitações que são intenções de investimento por parte dos municípios e que estão a aguardar resposta por parte do Governo e obviamente, essa é uma questão muito, muito essencial. A segunda questão é na matéria da saúde. Também sabemos que há um conjunto de responsabilidades que os municípios assumiram na construção de centros de saúde um pouco por todo o território. A pergunta que temos para a ANP é a seguinte: que articulação tem tido com o Governo na área setorial para, digamos, dar confiança aos municípios portugueses que querem fazer investimentos na área dos centros de saúde, que as regras que transitam, confiança de que as regras transitam do anterior Governo se mantenham neste Governo, porque parece que pairam umas dúvidas sobre aquilo que é a constância das intenções dos municípios para investimentos na área da saúde. E, finalmente nas escolas prioritárias. Havia uma lista, nos termos da Lei da Descentralização Administrativa, que há um conjunto de escolas prioritárias neste país que foram canalizadas para o PRR. Sabemos também que há um conjunto de municípios, pela maturidade dos processos, não conseguiram financiamento no âmbito do PRR. Pergunta: já o Governo vos disse alguma coisa, como é que vai resolver a questão das escolas prioritárias que neste momento estão, de alguma forma, numa incerteza se vão ter financiamento ou não? Pergunta. Só uma nota final. Eu quero dar os parabéns já. Termino já, Sr. Presidente. Quero dar uma forma, dar os parabéns e felicitar os municípios portugueses por tudo aquilo que têm feito em matérias de consulta pública, abertura aos municípios, à participação pública, porque verdadeiramente entendemos que há um caminho que está a ser feito e, felizmente, com os nossos municípios é um caminho que está a ser bem feito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Com alguma tolerância. Darei então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra o Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saudar a delegação da Associação Nacional de Municípios, Srs. e Srs. Deputados. Muito boa tarde a todos.
Sobre este pedido de audiência... Sr. Deputado, eu peço desculpa. Eu pedi aos serviços se fosse possível levantar um pouco o som, porque existe alguma dificuldade. Peço, se Ou calhar, então assim aproximar perto. mais Sim, o microfone. Eu vou tentar. Está um bocadinho... Tem a palavra, lá Sr. Deputado. fora é forte. Bom, agradecer também ao Chega por este requerimento, que de facto toca aqui algumas questões absolutamente fundamentais. Poderia ter tocado outras, e ainda recentemente houve uma reunião, na semana passada, com a Associação Nacional de Municípios e o Governo, onde se falou, por exemplo, da nova lei das finanças locais, que é absolutamente fundamental para o desenvolvimento dos municípios portugueses. E sobre estas questões que estão aqui presentes no requerimento, o que eu gostava de colocar, o Sr. Vice-Presidente afirmou aqui sobre a questão da TGR e sobre as metas que eram muito ambiciosas, disse primeiro muito ambiciosas, depois disse que eram quase impossíveis de atingir. E obviamente nós que já participámos, enfim, tive o prazer de ser Presidente de Câmara durante algum tempo, bem como o colega do Partido Socialista, sabemos que estas metas e os valores do aumento da TGR são absolutamente inultrapassáveis para a gestão dos municípios e por isso gostaria de saber se definitivamente o Sr. Vice-Presidente considera que os objetivos são difíceis de atingir ou se são mesmo impossíveis e, portanto, torna necessário que haja uma renegociação das metas que nos comprometemos com a Comissão Europeia. Relativamente ao PRR, eu até agradeço ao Sr. Deputado Jorge Botelho que fez uma série de questões que eu gostaria de fazer e, portanto, dispenso-me de as voltar a fazer, mas... falávamos sobre as necessárias medidas de agilização dos processos. Ainda a semana passada aprovámos aqui a proposta de lei número 20/16, que visa simplificar as medidas processuais relativamente à fiscalização. Houve aquela polémica que depois ficou devidamente esclarecida pela Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios sobre aquela declaração de responsabilidade que permite que se possam avançar com os procedimentos, mas nós estamos hoje num momento político bastante periclitante e bastante definitivo daquilo que é o futuro do nosso país e o futuro da execução do PRR, e vamos ter em breve a aprovação do Orçamento de Estado. Eu atrevo-me a citar algumas declarações que foram feitas ao longo destes últimos meses pela Associação Nacional de Municípios, pela sua Presidente, nomeadamente uma no ECO, no dia 12/6/2024, que diz: autarcas avisam que não pode falhar nada para cumprir os prazos do PRR na construção de casas, ou no Jornal de Notícias, no dia 23/7, em que diz que executar fundos é luta contra o tempo, diz a ANMP muito bem. E até respondendo um pouco àquilo que foi a interpelação do Sr. Deputado Jorge Botelho, a Sra. Presidente Luísa Salgueiro afirmou que garantiu que o Governo contará com o empenho dos municípios portugueses para que, dentro das regras, se cumpra a ambiciosa meta de utilização das verbas do PRR para a materialização das estratégias locais de habitação. É só pena que os municípios não tenham sido envolvidos a priori na definição do PRR, porque provavelmente se os municípios tivessem sido devidamente envolvidos, talvez hoje nós tivéssemos metas de execução do PRR bastante mais elevadas do que aquilo que temos hoje. E, portanto, é uma crítica direta à gestão do Partido Socialista na definição das metas do PRR. Mas eu terminava perguntando de forma muito direta ao Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios se concorda com declarações como a que ouvi ontem, peço desculpa, Sr. Presidente da Câmara de Louros, que diz que é absolutamente fundamental que haja uma clarificação política e uma estabilização política com a aprovação do Orçamento de Estado, porque isso pode comprometer, na opinião dele, e também na minha e na nossa, a execução dos fundos do PRR. Eu perguntava qual é a posição da Associação Nacional de Municípios sobre esta matéria e sobre aquilo que é necessário ter neste momento um certo consenso nacional para que o país não venha a perder mais tarde na execução do PRR, que, como todos nós sabemos, tem um fim fixado em 2026. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sempre tão difícil estar nesta posição de Presidente, ainda para mais citando o município no qual eu sou vereador. Que daria também vontade de poder interferir, mas ao intervir não o posso fazer. Dou assim a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, que tem até 4 minutos. Sr. Deputado José Barreira Soares. Peço desculpa, como não tinha indicação. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento os senhores autarcas e representantes da Associação Nacional de Municípios. Ou foi do ruído da manifestação ou não consegui perceber
se os senhores responderam às perguntas ou aos temas que o Sr. Coordenador do meu partido apresentou na apresentação do nosso requerimento, das metas ambientais e à eficácia da divulgação das consultas públicas. Portanto, volto a reiterar, a questão do PRR para nós é muito importante porque ouvimos e escutamos os representantes da Comunidade Europeia dizer a esta Comissão que não estava previsto o prolongamento de prazos, saber da Associação Nacional de Municípios o que tem feito, a pressão que tem feito e a influência, porque nós escutámos aqui dos responsáveis da Comunidade Europeia, das senhoras responsáveis, e dizer também que escutámos também estes dias o Sr. Presidente da República afirmar que reconhecia que estava a fazer pressão e influência. O que é que está a fazer a Associação Nacional de Municípios? Efetivamente está a fazer pressão e influência também junto do PS e do PSD para aprovar o orçamento, visto que as declarações públicas do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa ontem levavam a grandes preocupações acerca do que os municípios teriam que colocar e investir. Dizer-vos também que, quanto às metas ambientais, e que penso que não se pronunciaram, o que nos preocupa é o que preocupa os vossos associados, principalmente na região centro, Intermunicipal de Leiria e Coimbra, Valor Release e ERSU, os valores que que subiram derivado à inflação de custos que lhe foram incutidos aos municípios, preocupa-os imenso e têm solicitado várias reuniões. Pretendemos saber o que é que a Associação tem feito, tem-se preocupado com esta situação por causa das metas ambientais da seletividade de biorresíduos e resíduos urbanos. Parece que é uma preocupação comum a nível nacional. Também queremos saber qual é a posição da Associação Nacional de Municípios relativamente às decisões da APA, quando, sob o chapéu da descarbonização e energia verde, tem vindo a concessionar parques fotovoltaicos flutuantes, o abate de árvores, sem projetos prévios de impacto ambiental, nem sequer têm ouvido os autarcas ou os municípios em questão. E isto também já noutras comissões, principalmente de Ambiente e Energia, tem sido referenciado. Também é queixa comum agora no caso dos municípios, se queixarem de que efetivamente pagam taxas de saneamento básico a nível singular e de empresas, quando este serviço nem sequer existe. Aconselhamos a Associação a refletir acerca do assunto, porque é debatido em muitas Assembleias Municipais do país, que efetivamente todos nós sabemos que acontece e que é queixa comum de muitos portugueses. Dizer também, ao caso de análise e eficácia na divulgação da consulta pública, e explicando diretamente ao assunto, o que nós pretendemos, o Partido Chega pretende, é que, zelando pelo princípio da transparência que rege a administração local, é que tenhamos e ponderamos uma proposta legislativa e precisamos da ajuda da Associação, precisamos da vossa ajuda para que efetivamente construamos mais transparência, mais informação aos municípios. Porque o que vimos nas Assembleias Municipais e o que nos chega é que efetivamente os municípios não se dão conta quando um edital está online ou está fixado num local público. Queremos construir mais, queremos trabalhar mais, queremos dar conhecimento e quem não deve, não teme e informa. Portanto, este vai ser o nosso trabalho e nós estamos muito preocupados, não queremos que haja portugueses que se queixem, eu não tive conhecimento. E os seus são autarcas, sabem perfeitamente do que falo e do que falamos, portanto, contamos com os vossos contributos, é isto que queremos. Mais informação online, mais notificação até, e precisamos da vossa ajuda para propor algo que vá de encontro aos interesses e à defesa dos interesses portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra, ora não está presente o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda também não, o PCP também não, o LIVRE também não. E, portanto, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da ANMP, restante delegação, agradecer os esclarecimentos que já nos deram. Questões muito concretas. A primeira tem a ver com a questão ambiental e com as metas. É importante nós, nestas matérias, não termos uma posição quando estamos de um lado e outra quando estamos do outro. Eu sou vereador da oposição num município socialista, ou gerido pelo Partido Socialista, onde o Presidente de Câmara me diz há anos que é impossível mexer nas metas ambientais e que a taxa de gestão de resíduos, que
que é completamente incomportável para os munícipes, é inevitável. Eu, como digo que não, enquanto vereador da oposição, como deputado, apesar de ser um deputado que apoia o Governo, não venho aqui dizer coisa diferente. E, portanto, o que lhe pergunto é se, do ponto de vista dos municípios, não há, de facto, em nome do interesse nacional, que está acima de qualquer interesse partidário, a necessidade de nós olharmos para isto e percebermos que, como dizia um dirigente socialista também há pouco tempo, às tantas somos os totós do clima e andamos nós a uma velocidade e aceitamos para nós metas que outros países com outra capacidade económica, quando têm que moderar, moderam. E, portanto, não deixam de o fazer. Se há ou não há necessidade, não é por não estarmos a ser eficazes. Nós estamos a fazer muito pelo clima. Os municípios fazem muito. A evolução na gestão de resíduos é brutal ao longo dos últimos anos e isso é mérito dos municípios. E, portanto, não faz sentido que, numa altura destas, nós massacremos os municípios e, indiretamente, massacremos os municípios. E, portanto, que andemos a estrangular-nos a todos por uma questão de metas que são irrealistas. E, portanto, aqui haver uma posição clara sobre isso e nós cá estaremos no Parlamento também para tentar criar as condições para que evolua, porque não estamos só aqui para fazer coro, estamos mesmo para lutar por aquilo que é o interesse das populações. Depois, a questão do PRR. E na questão do PRR, também muito claramente, para além daquilo que já foi feito, e o que já foi feito, nós ainda tivemos um processo legislativo na semana passada que teve a ver com a questão da contratação pública, que, como sabemos, muitas vezes é um obstáculo a uma execução célere dos fundos, não só do PRR. Sei que já houve também da parte do Governo, com a ANMP, alterações importantes relativamente às questões relativas à habitação, para que se possa descongelar alguns processos que estavam com dificuldade de execução também, mas nós temos sempre interesse em saber o que é que falta fazer. O que é que, de facto, é preciso fazer-se, seja do ponto de vista do Parlamento ou do Governo, para que haja condições práticas para a execução do PRR. E depois vamos às condições políticas. E uma pergunta final que eu tenho para deixar, porque não posso deixar de a fazer, é se a Associação Nacional de Municípios nos pode garantir que a execução do PRR é indiferente à conjuntura política e, designadamente, à aprovação ou não de um orçamento de Estado. Se a Associação Nacional de Municípios tem condições de nos garantir que, não havendo aprovação do Orçamento de Estado, a execução do PRR correrá exatamente da mesma maneira do que se houver aprovação do Orçamento de Estado. E outra questão também, que é se o último ano de um mandato autárquico também é exatamente igual havendo orçamento aprovado ou não é igual havendo orçamento aprovado, porque isso também interfere depois naquilo que é o processo eleitoral e as escolhas dos eleitores em eleições autárquicas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço que depois não mantenham a conversa paralela. Se o quiserem fazer, terão certamente outras salas do Parlamento para poder marcar reuniões entre os diversos grupos parlamentares. Agora, respeitando a entidade aqui presente, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, Srs. Deputados, apenas deixar a nota que vou dar até 16 minutos, porque é o tempo equivalente aos grupos parlamentares para a resposta à Associação Nacional de Municípios, e peço que durante a intervenção da entidade convidada, que os senhores deputados, cumprindo o que está nas grelhas de tempos, que se queiram inscrever de forma individual para cumprir os 2 minutos, que o façam durante a intervenção da entidade para podermos fazer a contabilização de tempos. Assim sendo, até 16 minutos, dou a palavra à Associação Nacional de Municípios. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar responder de forma generalizada, não respondendo um a cada um dos seus deputados, porque algumas das questões são de âmbito transversal. E a primeira tem a ver com o orçamento. Eu percebo que queiram colocar a Associação Nacional de Municípios na posição de dizer se quer orçamento, se não quer. Olha, a primeira coisa que lhes digo é que depende do orçamento. Como sempre, depende do orçamento. Se o orçamento que vier a ser aprovado for um orçamento que venha de encontro àquilo que são as expectativas da Associação Nacional de Municípios, queremos, obviamente, um orçamento aprovado. Se o orçamento não vier, não cumprir a lei das finanças locais, etc., etc., não é exatamente uma questão que nos preocupe na execução de um ano eleitoral como o ano de 2024. Portanto, depende do documento que venha a ser aprovado. Desejavelmente, o país deve ter um orçamento, mas, como disse, depende do orçamento que venha a ser aprovado. Mas isso é uma competência
estrita da Assembleia da República. A Associação Nacional de Municípios não se pronunciará, pelo menos enquanto órgão, sobre essa questão. Individualmente, cada um dos seus membros poderá dizer aquilo que julgar adequado. Sobre as questões de âmbito ambiental, eu vou-me alongar um bocadinho mais sobre estas questões, porque me parece que são importantes. Para que tenham uma ideia, para cumprirmos os objetivos que estão determinados, aquilo que a APA nos diz é que necessitaremos de 6 mil milhões de euros. Aquilo que está inscrito em fundos comunitários são 600 milhões. Portanto, entre um valor e outro, estão a ver a dimensão do que estamos a falar. Sobre aquilo que o Sr. Presidente de Câmara lhe diz, que não pode fugir à TGR, não, porque é uma imposição legal, nós temos que a aplicar, não temos qualquer alternativa. Eu, por acaso, no meu município, estou para sugerir que, em função dos aumentos que venham a acontecer, coloque lá uma adenda a dizer este aumento é por imposição do organismo X, porque me parece que não é justo serem os municípios a arcar com a responsabilidade de aplicar um aumento que já vai em 218%, quando, de facto, esse aumento resulta de uma imposição, e essa imposição tem que ir à tarifa, tem que ir ao consumidor, tem que ir aos portugueses que pagam, em última análise, essa tarifa. Mas, relativamente, então, às questões ambientais. TGR. Os serviços municipais de resíduos sempre foram, desde sempre, deficitários e subfinanciados. Mas já era difícil tratar este processo. Com este escalar da TGR, está a ser quase impossível. Em 2023, aumentou de 25 euros a tonelada para 30 euros em 2024. E está previsto novo aumento agora para 35 euros, o que representará um aumento de 218% em 3 anos. A TGR é uma taxa que os municípios pagam ao Estado pelo depósito em aterro. Todavia, os governos não planearam ou investiram o suficiente em alternativas a aterros que legitime, na nossa ótica, minimamente um agravamento tão acentuado e incomportável desta taxa. E, portanto, acho que é imprescindível refletir sobre esta taxa e, desde já, suspender o aumento da TGR previsto para 2025. Era uma medida absolutamente fundamental. Aterros. Estamos, neste momento, com falta de aterros. É, de facto, a capacidade dos aterros tem vindo a ser esgotada no país. Dos 35 aterros existentes em 2022, apenas 13 apresentavam capacidade disponível superior a 20% em relação à licenciada. Estando esta situação vindo a agravar-se. Se nada for feito a muito curto prazo, em breve não haverá destino para os resíduos produzidos. Sob pena do colapso e retrocesso, é preciso consensualizar respostas urgentes e definir um plano para responder aos desafios do PERSU 2030. Quer para o aumento ainda necessário da capacidade de deposição final em aterro, por exemplo, ampliação de células e construção de novas, quer na otimização dos sistemas de recolha, quer na modernização das linhas de triagem multimaterial, atuais ou novas, quer ainda para o tratamento mecânico e biológico para a produção de biometano e com produção de composto derivado do resíduo. Aumento de tarifas pagas ao sistema em alta, porque os municípios tratam dos processos em baixa, mas pagamos em alta o tratamento dos resíduos. A par da taxa que os municípios pagam ao Estado por cada tonelada de resíduos depositada em aterro, a TGR, que já aqui falamos, simultaneamente também pagam aos sistemas em alta uma tarifa pela entrega dos mesmos resíduos, para tratamento e destino final que seja adequado. Tais tarifas em alta são particularmente insustentáveis para os municípios do universo regulado pela ERSAR. A título de exemplo, aumentos de 176% no caso do Algarve, de 160% no caso do Centro
e 137% no caso do Norte, são aumentos absolutamente insuportáveis. E tudo isto, como disse, se cumprirmos religiosamente a legislação, vai ao consumidor, vai ao município. Portanto, urge refletir sobre um novo modelo que permita a sustentabilidade das entidades gestoras e a prática de tarifas economicamente ajustadas à capacidade de as suportar. Recolha seletiva de embalagens e valores das contrapartidas. Outra das principais causas do desequilíbrio deficitário entre custos e proveitos do setor prende-se com os baixos valores da contrapartida. Os valores da contrapartida são os montantes que os sistemas de gestão de resíduos, de embalagens, nomeadamente papel, plástico, vidro, etc., os chamados SIGR, que são a Sociedade Ponto Verde, Novo Verde e Eletrão, pagam aos municípios para compensar pelos custos da recolha seletiva e triagem das embalagens. Os valores pagos nunca foram suficientes para suportar tais custos, mas a agravar esta situação, já não são atualizados desde 2017. Ao longo de 2023 foram consensualizados com todo o setor novos valores das contrapartidas financeiras a pagar pelas entidades gestoras do SIGR, que iriam melhor compensar os municípios, os sistemas, pelos custos com a recolha seletiva e triagem no âmbito da responsabilidade alargada do produtor. Todavia, não chegaram ainda a ser publicados, agravando os prejuízos dos sistemas e o parecer, ou aquilo que nos vem sendo dado nota pelos sistemas em alta, é que o que está a ser preparado é um pagamento de 70% daquilo que tinha sido proposto no estudo que há pouco citei. Os biorresíduos e outros fluxos específicos a partir de 2024. Desde 1 de janeiro deste ano, que era suposto haver uma recolha seletiva e valorização generalizada dos biorresíduos. Neste momento, nem mesmo as melhores práticas nacionais conseguem aproximar-se dos objetivos e metas fixadas. Estamos cientes da importância e das mais-valias que daí se poderá obter com a implantação deste fluxo específico, tanto em matéria de economia circular como na vertente ambiental. Com efeito, não só permitirá reduzir a fração a enviar para o aterro, como também a valorização energética do biogás. Todavia, exige novos e avultadíssimos investimentos, sejam em contentores e viaturas, seja em equipamentos e recursos humanos, variáveis em função da tipologia urbana ou rural e da densidade do território. Os municípios não conseguem prosseguir sem o financiamento adequado dos sistemas de recolha seletiva, da separação dos biorresíduos. Por último, olhando para o tempo, vamos ver. Eficácia da divulgação das consultas públicas e meios utilizados. Nós utilizamos aquilo que a lei nos permite, mas pode ter a certeza de uma coisa, Sr. Deputado. As consultas públicas promovidas pelos municípios vão muito para além daquilo que a lei sugere. Fazemos plenários, fazemos sessões temáticas, fazemos sessões de divulgação desses estudos, colocamos editais na internet, nas juntas de freguesia, vamos ao encontro das populações, fazemos reuniões descentralizadas nas juntas de freguesia, porque somos o poder mais próximo dos nossos concidadãos, fazemos tudo isso para fazer chegar essa discussão pública. Diria, e não é nenhuma provocação, que fizesse o Estado Central esse esforço e com certeza que muitas das consultas públicas que o Estado Central faz teriam com certeza uma participação muito maior do que aquela que têm, de facto, os documentos de uma consulta pública por parte do Estado local. Por último, relativamente à questão da habitação, realmente houve aqui um avanço, chamado termo de responsabilidade. Eu não o assinaria, houve colegas meus que assinaram, a Associação Nacional de Municípios não se mostrou desfavorável a esse processo. Eu, pessoalmente, nunca o faria e não o fiz. E tenho 180 casas financiadas, com o processo todo a decorrer no âmbito do IRU, mas houve colegas que o fizeram e a Associação Nacional de Municípios não se opôs,
mas continuamos com muitos processos pendurados no IRU sem qualquer resposta relativamente à aprovação e sem qualquer resposta relativamente ao financiamento. Por último, visto prévio, eu julgo que é um documento que está aqui na Assembleia da República para aprovação. Parece-nos que é um instrumento que poderá agilizar o processo e parece-nos que somos favoráveis a esse processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Bom, assim sendo, vamos entrar na segunda ronda, para o qual temos 5 inscrições. E tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho, uma intervenção até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. No âmbito desta audição, resulta claro as dificuldades que os municípios têm em suportar um aumento de custos que, por sua vez, aumentarão os custos no tarifário, que é uma coisa, obviamente, que os municípios querem salvaguardar, porque, nomeadamente na taxa de gestão de resíduos, tudo aquilo que for aumento de custos em alta tem que ser refletidos em baixa, porque senão é o próprio município ou as empresas municipais e intermunicipais a assumir o custo. A minha questão é uma questão pertinente em termos de sustentabilidade financeira das próprias câmaras. Nós sabemos que há algum tempo, e nos últimos governos, tem havido uma tentativa para cumprir a Lei de Finanças Locais. E sabemos também que os municípios portugueses têm como um dos seus objetivos a revisão de finanças locais. Nessa revisão de finanças locais, a pergunta que se impõe é que matérias devem ser salvaguardadas no quadro da descentralização de competências como matérias a prever rigorosamente no quadro de uma revisão de lei de finanças locais para que os municípios possam fazer com autonomia o seu trabalho. Tanto mais que este trabalho é cada vez mais exigível por parte dos municípios. O que nós verificamos é que o próprio Estado Central, confiando nos municípios, passa cada vez mais competências para eles. E isso quer dizer que isso muitas vezes não se reflete nas finanças locais e remetemos tudo para fundos europeus para que os municípios, de alguma forma, com as novas competências em termos de investimentos, vão por aí. Por isso a pergunta concreta é, face ao panorama que está e face à sustentabilidade dos municípios portugueses que tiveram um enorme avanço nos últimos anos, nomeadamente em governos do Partido Socialista, e que obviamente agora essa preocupação tem que estar sempre em visão, como é que vocês veem que temas a abordar em matéria de revisão de finanças locais? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Barreira Soares, do Grupo Parlamentar do Chega. Até 2 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou precisar dos 2 minutos, vou ser bastante rápido. Na área da habitação, os investimentos previstos referiam-se sobretudo às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, mas também a todos os municípios que tivessem um contrato de programa com o IRU, já que as obras de habitação serão feitas pelos municípios. Sabemos que o IRU não teve muitas condições para responder, pois queixavam-se de ter uma estrutura pequena e ainda ontem ouvimos o Presidente da Câmara de Lisboa dizer que o IRU retém verbas dos fundos europeus. Gostaria de saber o que é que a ANP tem a dizer sobre estas questões, se já encetou alguns contactos com o IRU, ou o que é que fez, ou o que é que pensa fazer para tentar agilizar esta situação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Silveira Regalado, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Prescinde? Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, do Grupo Parlamentar do Chega, até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecemos os esclarecimentos prestados e, ao que parece, não estávamos a pensar mal quando pedimos esta audição, porque, efetivamente, a explicação que nos deu das dificuldades para as metas ambientais e o cumprimento e os custos que estão a ter e os números que foram apresentados não é só na região centro, que até poderia ter mais conhecimento de causa, afinal é pelo país inteiro e dessa parte consideramos esclarecidos. Quanto
fico um bocadinho, continuo a ficar, e desculpem-me esta teimosia, quanto à eficácia da lei de divulgação das consultas públicas. Nós vamos teimar porque acreditamos que a queixa dos portugueses, a queixa dos munícipes, e também já temos alguns autarcas nas Assembleias Municipais, é pertinente, e posso lhe dizer também, com conhecimento de causa na Assembleia Municipal de Leiria, este tipo de situações leva a que haja os projetos de interesse público municipais, onde se pode alterar o PDM, onde se pode alterar outro tipo de regulamentos, e depois não somos nós estamos na defesa dos interesses portugueses, e tenho a certeza que a maioria dos seus deputados e dos seus autarcas também fazer transparentemente, estarmos com consciência tranquila que efetivamente toda a gente teve conhecimento de um projeto de interesse municipal que vai transformar o PDM e vai dar autorização a um singular, a uma empresa, de poder construir quando não podia. Portanto, faz todo o sentido nunca dizermos que estamos satisfeitos. E aqui permita-me que discorde, fica um bocadinho, a Associação está totalmente satisfeita porque faz mais com o que é pedido em lei. O que nós pedimos é trabalhar mais e alcançar melhores resultados com a eficácia. E precisamos da vossa ajuda. Volto a reiterar, nem que tenhamos que pedir uma reunião particular com a Associação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não estando o Sr. Deputado Francisco Gomes, do Grupo Parlamentar do Chega, assim sendo, dou o direito de resposta à entidade que até 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia começar por esta questão da transparência para clarificar que nós não estamos satisfeitos, estamos sempre disponíveis para melhorar. E espero que essa melhoria, que tanto está a preocupar o Sr. Deputado, seja extensível a todos os órgãos do Estado, todos sem exceção. Não podem ser só as autarquias, é todos sem exceção. Porque posso lhe garantir que as autarquias são provavelmente os órgãos mais escrutinados deste país. E, portanto, receptivos, disponíveis para trabalhar, disponíveis para conversar, mas volto a fazer esse apelo. Não centrem esta questão só nas autarquias, centrem em todos os órgãos do Estado, e nós estamos sempre disponíveis para melhorar, nunca estamos satisfeitos, e exatamente por isso é que vamos muito para além daquilo que a legislação muitas vezes nos impõe. Sobre a questão do IRU, eu já tentei aqui responder, tudo faremos para cumprir escrupulosamente aquilo que foi delimitado e aprovado nas estratégias locais de habitação de todos os municípios em Portugal. Temos tido conversações com os ministros de cada uma das áreas, sensibilizando-os para que tal venha a acontecer, para que os processos sejam mais céleres, para que as comunicações do IRU aos municípios sejam mais rápidas, para que haja agilização em termos burocráticos, para que haja fiscalização, mas para que não se passe ou não se parta sempre do princípio da desconfiança, que haja fiscalização posterior em algumas situações e, portanto, é esse o nosso objetivo e é por aí que estamos a caminhar e estamos sempre disponíveis para abordar estas questões, estando obviamente preocupados, é no sentido de ter casas disponíveis para os nossos concidadãos de forma transparente, e é isso que estamos a fazer. Sr. Deputado Jorge Botelho, revisão da Lei das Finanças Locais. Nós não queremos rever a Lei das Finanças Locais, nós queremos uma nova Lei das Finanças Locais. Queremos uma nova Lei das Finanças Locais que nos coloque a par daquilo que é a prática europeia. Na Europa, as autarquias locais gerem 16,9% das receitas, em média, do Estado. Em Portugal, as autarquias locais gerem 11,8%. Ainda há aqui uma decalagem bastante grande, ainda há aqui um grande caminho que devemos percorrer e, portanto, temos que olhar para o financiamento, para os critérios de distribuição, para critérios que mantenham ou aumentem a coesão, que nos aproxime da média europeia, como já referi, e que, se calhar, aquilo que são delegação de competências
discutidas ad hominem, caso a caso, passem a ser competências próprias dos municípios. E, portanto, aquilo que era o caminho que estava a ser seguido, que era num grupo de trabalho para construir uma nova lei das finanças locais, espero que continue e que, em breve, possamos ter uma nova lei das finanças locais aprovadas por este Parlamento e julgo que, se tal vier a acontecer, podem ter a certeza absoluta que os meios que as autarquias venham a ter disponíveis serão muito bem aplicados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Não existindo mais nenhuma intervenção e concluída a grelha de tempos, dizer à Associação Nacional de Municípios que são sempre bem-vindos a esta casa. Iniciaremos um processo orçamental em breve que dará direito a algumas audições regimentais que terão sempre que acontecer. Dizer que, para mim, enquanto Presidente da 13ª Comissão, é uma grande honra, até porque se existe comissão que tem responsabilidade pela proximidade com o povo ou com a população, é esta, porque os municípios são uma extensão e são, de facto, eles a primeira porta de entrada do Estado de contacto com a população, porque o poder local já o demonstrou durante muitos anos, e eu sou muito apologista do municipalismo, e, portanto, durante muitos anos têm sido os primeiros a estarem na linha da frente, a defender as suas populações, independentemente de depois podermos ter divergências ideológicas e de termos posicionamentos políticos dispares que nos levam a uns ficar na oposição e a outros poderem governar. É interessante que esta reunião venha a acontecer numa altura em que lá fora funcionários municipais estão com uma luta, onde ouvimos hoje outros sindicatos e percebemos claramente que aquilo que foi hoje aqui falado, se calhar é importante que o Parlamento repense não só a Lei 73, como a Lei 75, como a Lei 50 de 2018 e perceber que os municípios devem manter a sua função essencial de serviço à população e tantas vezes, e contra mim falo porque estou a presidir uma comissão parlamentar, tantas vezes libertar os municípios para que não fiquem dependentes dos interesses do Parlamento ou do Estado Central. Que se dê autonomia, mas com a devida descentralização também dos pacotes financeiros, porque descentralizar tarefas estamos todos nós fartos. Desculpem a parte mais opinativa, mas cumpri-me dizer também como autarca tudo isto. Muito obrigado a todos, dou por encerrado a reunião.